Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana. E que bom contar com o seu carinho e também com sua audiência todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa Assunto do Dia, vamos falar sobre desenvolvimento infantil através do brincar. Olha só, uma sexta-feira para falar sobre brincadeira e desenvolvimento, porque brincadeira também é coisa séria. Aqui no estúdio vamos conversar com Jorgemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui as dicas e orientações da nossa convidada. Antes, eu vou adiantar a você que está em casa o seguinte, que é por meio das brincadeiras que a criança ela se envolve no processo de aprendizagem, facilitando a construção da autonomia, reflexão e criatividade. Assim, a criança se desenvolve integralmente e isso abrange os âmbitos sociais, afetivos, culturais, cognitivos, emocionais e físicos. Por isso, as brincadeiras elas são vitais para o desenvolvimento infantil. Mas você pensa, que brincar se restringe à diversão? É hora de rever isso. Brincar vai muito além da recreação e é o que vamos aprender com a nossa convidada de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Jorgemima Mesquita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Valdson. O prazer é meu e muito satisfeita em poder dialogar essa temática de grande relevância, a importância do brincar no desenvolvimento infantil. O brincar parece que fica ainda melhor numa sexta-feira, né, Jorgemima? Falar sobre um tema numa sexta-feira de férias, muitas crianças estão já aproveitando as férias escolares, elas não sabem que brincando elas estão desenvolvendo e aprendendo, mas os pais podem estimular e com toda certeza vai colher os frutos desse investimento, não é verdade? Sem dúvida, porque o brincar é coisa séria, a brincadeira é coisa séria. E o que é que está por trás da seriedade do brincar, né? Porque a criança, ela não brinca para passar o tempo, ela brinca para resolver coisas, inclusive, que nós adultos não conseguimos dar conta no real. Então, na imaginação, na expressão, na classificação do brinquedo, ela está ali expressando emoções e, acima de tudo, desenvolvendo o seu potencial intelectual. Vai desenvolver vários aspectos, vários âmbitos, dessa criança. E a gente falou, e vamos explicar para quem está em casa, o desenvolver a autonomia. Sim. Como é que é isso? Que tipo de atividade pode dar a essa criança um desenvolvimento da autonomia? Então, a autonomia é colocar a criança no lugar da independência, é colocar a criança no lugar do fazer, é ela adquirir confiança nela mesma. Porém, essa autonomia a criança só irá construir se ela tiver chance de fazer. Porque se eu, por exemplo, eu tenho uma criança que ela ainda não consegue realizar a tarefa de casa, por exemplo, aos 9 anos de idade, aos 11 anos de idade, e não consegue montar um Lego, por exemplo. Então, o que faltou a essa criança nas primeiras aprendizagens da educação infantil? Então, a autonomia não é fazer pela criança, mas é promover situações de aprendizagem que ela descubra essa independência e essa habilidade, porque cada vez que ela se torna-se autônoma, ela tem autonomia do seu fazer, ela vai adquirindo autoconfiança, autoestima e principalmente a criança vai construindo o autoconceito e essa autonomia, Valdson, ela se constitui também na questão da frustração. Muitas vezes a criança se frustra quando está montando um jogo, quando está realizando uma brincadeira. Aí, diante da frustração, não tem um outro, que pode ser o professor, a professora, os pais, para mobilizar o desejo de conseguir, de sair daquela dor. Então, a autonomia também ela se constrói no processo da frustração. A princípio pode fazer com a criança, não pela criança. Acho mais interessante falar fazer com, para depois a criança criar essa autonomia e fazer aquela atividade sozinha, né? Mais ou menos assim, Jorgemima? Perfeito. A criança precisa entender que tem um outro que está ali disponível para ela. A capacidade de estar comigo. O meu pai, a minha mãe, a minha professora, a escola, está disponível para brincar comigo, está disponível para jogar comigo. Então, se eu tenho alguém disponível para estar comigo ali naquele momento, a capacidade de estar só com Jorgemima brincando, então eu não vou fazer
sem confiar em mim. Então, essa autonomia é dar a chance de acompanhar como a criança constrói sem fazer por ela, né? É estar ali acompanhando esse desenvolvimento. Porque a fase do desenvolvimento infantil é a primeira etapa da educação básica, né? E o brincar por direito é um direito da criança, né? Então, só que há uma diferença. Essa constituição da brincadeira, onde a criança vai construir a questão da emoção, a questão do desenvolvimento cognitivo, ela tem que se dar na experiência. E aprender pela experiência é o maior desafio hoje do currículo da educação infantil. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema? Vou pedir licença aqui à nossa convidada, porque a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem especial. Vamos conhecer um espaço bem interativo, onde as crianças elas têm oportunidade de experimentar o brincar de várias formas. Fique muito atento às seguintes informações e também a esse exemplo de brincar com qualidade e que vai sim desenvolver o seu filho. Preste atenção na matéria especial. Acompanhe. O objetivo é deixar os pequenos brincarem livremente, sem interferência de adultos, que podem aproveitar as áreas de convivência para as famílias, com oficinas, rodas de conversa e palestras. Para as crianças dos 6 meses aos 12 anos de idade, o espaço oferece ambientes diversificados para brincar, com fantoche, camarim, piscina de bolinhas e mais uma série de atividades. Tudo aqui foi bem projetado, muito pensado e muito estudado, para que todas as crianças pudessem usufruir um pouquinho cada cantinho. Hoje a gente recebe crianças com muitas dificuldades alimentares, inclusive, e um dos porquês é a falta de contato com a areia. Então aqui elas trabalham esse lado sensorial de uma forma muito livre e elas acabam expandindo aí as habilidades, deixando para trás os seus traumas através da brincadeira. O intuito da casa é desenvolver a criatividade, a imaginação e as habilidades dos pequenos através do brincar livre. As crianças aproveitam ao máximo todas as possibilidades. O João, de somente 11 meses, gosta de brincar à vontade com os carrinhos de madeira. A mãe dele, que também é pedagoga no Novo Quintal, não perde nenhuma etapa do desenvolvimento da criança. Eu acho que como mãe, né, eu acho que a criança ela tem que ser educada e tem que ser assim, a gente tem que criar de uma forma livre e dar a eles essa oportunidade de se conhecer. E aqui é um lugar que a gente pode proporcionar isso para eles. Então, acredito que ele está indo pelo caminho certo por ser uma criança bem livre. E falando em desenvolvimento, a brincadeira não é somente brincadeira. Ela está associada a toda a evolução da criança. Uma sequência de transformações que acontecem por todo o corpo e na mente também. E essa sequência é determinante para o futuro, principalmente na chamada primeira infância. Nessa primeira infância, né, até os 6 anos, no caso, a criança está passando por um processo onde o cérebro está formando milhões de sinapses, aprendendo muita coisa, e até os 2 anos é aquela fase mais crítica. Então a gente pensa, poxa, eu vou investir para o meu filho numa faculdade maravilhosa, num estudo mais na frente, mas é super importante também a gente pensar que nessa primeira fase também a gente precisa pensar num bebê de uma maneira diferente, a gente proporcionar para ele um lugar específico para que ele possa também ter oportunidades para se desenvolver. E é na área externa, no contato com a água, a natureza, a areia, que a brincadeira se torna ainda mais divertida e prazerosa. Aqui a imaginação é livre e até quem é adulto pode se sentir à vontade, como se estivesse de volta à infância. E falando em adultos no espaço só para brincadeiras, a participação dos pais é sim muito importante. Demais. A casa, ela tem por conceito resgatar a conexão entre pais e filhos. Hoje os pais eles vivem muito sobrecarregados, as mães, tanto as mães quanto os pais trabalham muito e o tempinho para brincar com o filho fica muito limitado. Então a casa, ela veio realmente para buscar resgatar esse tempinho de cuidado exclusivo, de olhar o seu filho brincar, de interagir com o pequeno.
Pois é, a casa dos sonhos de muitas crianças, né? De muitos pais também queriam que a casa estivesse bem equipada, mas a gente vai seguir aqui, vamos trazer também vários exemplos e você vai poder construir sim esse espaço para sua criança aí na sua residência. Tem um quartinho aí, né? Tem um quarto disponível, você pode aproveitar esse espaço sim, dinamizar esse espaço pelo exemplo que a gente viu. A gente viu vários brinquedos, várias roupas para a criança brincar, interagir, imaginar e se desenvolver. Vamos falar muito mais daqui a pouquinho sobre isso com nossa convidada que tem mais propriedade para falar do que eu e também a gente vai perguntar a ela em relação ao lúdico, né? Porque muita gente pensa que o lúdico é só para passar o tempo. Pela reportagem a gente conclui que não é só para passar tempo, tem uma funcionalidade, tem um propósito. Vamos daqui a pouquinho interagir mais e conversar mais sobre isso. Por falar em interagir, chegou o momento aqui do nosso programa que você vai participar ligando para responder a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta é bem objetiva. Liga para a gente e responde a nossa pergunta. A pergunta de hoje é se você se preocupa em usar atividades de lazer para estimular o desenvolvimento do seu filho. Você tem essa preocupação de utilizar o lúdico para estimular o desenvolvimento do seu filho? Liga para a gente. 3424-1547 é a nossa linha interativa. 3424-1547 ou você liga no 3424-1977, são 2 números, participa aqui do nosso programa. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, lá você responde a enquete, deixa seu depoimento sobre o tema e também sua pergunta. Daqui a pouquinho, nossa convidada ela terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E o WhatsApp, tá? Irmãos, o WhatsApp, você também pode interagir. Já está aqui o nosso WhatsApp, você manda sua pergunta no 99209-4819. 99209-4819. Participa que daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. E olha só, complementando o nosso bate-papo sobre o desenvolvimento infantil, para diversos pedagogos, o papel da tecnologia no desenvolvimento infantil ainda é um pouco vago. Smartphones, tablets e outros artefatos tecnológicos estão por toda parte. E o contato entre as crianças e essas tecnologias acontece cada vez mais cedo. Para os pais sobrecarregados, garantir o acesso dos pequenos a smartphones e tablets é uma forma de garantir um pouco mais de liberdade. A gente vai refletir também sobre esse ponto, né? A tecnologia, até que ponto ela é positiva e ajuda ou atrapalha o desenvolvimento. Vamos falar muito mais sobre isso e agora a gente volta para o exemplo que a gente teve na reportagem. A gente conclui, né, Jorge Mima, que o lúdico não é para passar tempo. Existe um propósito, a criança está brincando e existe um propósito também em cada fase ela receber tais estímulos com tais objetos. É tudo bem pensado por vocês, pedagogos. Perfeito, né? O espaço Novo Quintal está de parabéns, né? Eu fiquei assim querendo me colocar naquele lugar, voltar a essa infância, né? O rosto, as emoções da criança, os adultos envolvidos nesse espaço, né? Então, quando você traz a questão do lúdico e do brincar, a gente pode até colocar, Valdson, que quando a criança está brincando, ela está experienciando o seu lado cientista, a sua imaginação, a sua expressão. E, na verdade, como já foi colocado, né, o brincar é uma coisa séria. E o brincar é um direito da criança. É no brincar, essencialmente no brincar, que eu descubro a minha identidade, que eu me reconheço como criança, que eu reconheço a questão de perder ou ganhar, né? E quando você coloca a questão das tecnologias, antes da gente pontuar isso, eu quero colocar a questão do cérebro. O cérebro só aprende quando os estímulos são organizados, né? Então, eu preciso reconhecer, esse meu cérebro precisa reconhecer a organização dos estímulos. E, na verdade, quando a gente fala em brincar e quando a gente fala em organização dos estímulos, não é colocar a criança cheia de brinquedos, perfeito. Naquele momento, ela vai explorar, ela vai montar, ela vai comparar maior, pequeno, mas eu preciso estar de olho na ação e a reflexão em ação dessa criança, né? Porque às vezes a criança, ela brincou, não conseguiu montar aquele quebra-cabeça e joga fora e vai para o outro. Calma, precisamos sim analisar, precisamos sim estar observando de que forma essa criança está brincando, para observarmos e investigarmos o comportamento de medo, de frustração, enfim.
Outra questão que é o nosso maior desafio nessa geração, nesse século XXI, é lidar com as nativos digitais, né? Muitas crianças já nasceram na era da tecnologia. Perfeito. Já dominam, né? O tablet, o smartphone. Os pais ocupados querem um pouco de liberdade, entre aspas, e dão o smartphone. Pensando que estão fazendo uma grande coisa. Acham que às vezes até é excelente. Olha só, o domínio do meu filho com a tecnologia. Mas eles não sabem que tem um perigo por trás disso. É, perfeito. E quando você pontua nessa sociedade nativa digital, é a criançada que está chegando, né? E nós somos os imigrantes digitais. Porém, como imigrantes digitais, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes os pais estão mais dependentes da tecnologia do que seu próprio filho. E muitas vezes, para acalmar, para deixar essa criança mais tranquila, os pais, os primeiros ensinantes por natureza, oferecem essa ferramenta e a criança fica o tempo todo nessa ferramenta. Perfeito. Vamos pensar junto. A tecnologia é uma ferramenta que proporciona o desenvolvimento cognitivo, enfim. Mas vamos voltar à matéria do novo quintal. A criança estava interagindo ali com a outra. Quando a criança está nas telas virtuais, que é perfeita, que é convidativa, que é sedutora, ela está se encantando, mas ela está só, ela está jogando só. Não tem o outro para ela lidar com a perda, com a espera, é minha vez, agora é a sua vez. Então tem todo esse processo de reflexão. Claro, é óbvio que nós não vamos negar a tecnologia, porque ela está aí. Apenas a gente precisa observar em que tempo e que tipo de jogo eu vou oferecer a essa criança, né? E a escola também, ela tem que se adequar a essa questão das novas tecnologias, sem perder o direito de oferecer à criança o direito do brincar, porque o brincar, por excelência, é um direito da criança, né? Está na educação, na LDB, né, a questão desses parâmetros. Agora a questão é, quando essa criança brinca, ela expressa emoção, ela percebe a frustração dela e do outro, ela aprende pela experiência, além do cérebro, trabalhar os dois hemisférios, porque na brincadeira eu desenvolvo muito a questão do meu hemisfério direito, que é o hemisfério da criatividade, é o hemisfério do criar, do pensar, mas ao mesmo tempo também no brincar, eu estou fazendo as conexões com o hemisfério esquerdo, que é a lógica, que é o raciocínio, que é o pensamento lógico, enfim. Então, no momento do brincar, o cérebro faz essas conexões, né? Do pensar, do raciocinar e também do criar. Porque quando a criança vai brincar de imitar, vamos imitar o papai, né, indo para o trabalho. Então, ela pega a mala do papai, pega o sapato do papai, vamos imitar a mamãe. Então, ela vai começar também a observar mais as coisas, na verdade. Quando ela é desafiada a imitar, ela precisa pontuar algumas características, né? Perfeito. E nessa questão do imitar, é o jogo simbólico. Como a criança precisa se reconhecer no outro, né? Ela está imitando o adulto, ela está... Por exemplo, no jogo simbólico é muito comum a criança pegar uma vassoura e fazer dessa vassoura um avião. E aí, quando ela está pegando também uma roda, um prato, uma tampa de panela e faz que está dirigindo, ela está imaginando que está dirigindo. Por quê? Porque ela passeou com o pai, ela saiu com a mãe. Então, assim, quando você traz a questão da autonomia no bloco anterior, né, mais ou menos uns 5 minutos, né, essa questão do imitar me favorece o desenvolvimento dessa minha autonomia. Dá mais segurança? Dá mais segurança e a gente apenas pontua, né, que o nosso maior desafio é colocar, sim, essa criança na experiência do brincar. Aprender é uma forma de se alimentar. E de que forma nós estamos oferecendo o alimento do brincar para essa criança? Quando a gente fala da temática do programa, que é educação infantil, essa é a primeira fase da educação básica. É a primeira fase onde a criança expõe suas emoções, expõe seus sentimentos. E, acima de tudo, ela potencializa o seu fazer intelectual e criativo, né? Eu gosto muito de colocar 3C. A gente aprende pelo conhecimento, perfeito,
Mas a gente aprende, principalmente hoje, pela curiosidade É verdade. e pela criatividade. Então, quando a gente está falando sobre o brincar, a gente está potencializando aí 2C. A curiosidade de explorar aquele material, a curiosidade de montar algo que me ofereceram, a mesa está cheia de tesoura, papel, encaixes, leg, então o que fazer desse material, né? E aí, quando eu sou curiosa, eu desenvolvo também a minha criatividade. E aí, Valdes, o meu cérebro começa a entender que o brincar é funcional na minha formação, mas ele só vai compreender, ele só vai entender que o brincar é importante para a criança quando nós adultos, escola e família, oferecer essa possibilidade do brincar pelo brincar, pois como nós falamos, o brincar é essencialmente uma coisa séria. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre desenvolvimento infantil através do brincar. E a partir de agora, vamos conferir as notícias da internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem vai trazer essas informações para a gente. Isso mesmo, a Tânia Silva está cheia de informações e vamos fazer contato com ela a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é o da revista Crescer. Importância do brincar. 11 motivos para seu filho se divertir muito. Olha só, as brincadeiras têm um papel importantíssimo para o desenvolvimento das crianças. Por isso, os pais devem aproveitar esse momento para estimular ainda mais o seu filho. O psiquiatra Stuart Brown explica que a brincadeira é uma necessidade biológica básica que ajuda no desenvolvimento do cérebro. Segundo ele, à medida que as brincadeiras vão ficando mais complexas, a criança tem a oportunidade de aprender a conviver melhor em grupo e assim exercitam a cooperação, o respeito e a negociação. Até o perder durante a brincadeira faz com que a criança aprenda a lidar com as frustrações e a perceber desde cedo que na vida a gente tem que saber lidar com os ganhos e as perdas e aprender com cada uma delas. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Com toda certeza a gente agradece a Tânia Silva pelas informações da internet e pela reflexão. Temos sim que aprender desde cedo a ganhar e a perder, a dividir também as coisas. Isso faz muito bem ao seu filho. Você que está em casa, às vezes tem uma certa dificuldade em dizer não para o seu filho, aprenda e fale não, porque as crianças pedem isso no dia a dia. Elas precisam se frustrar para poder crescer e amadurecer saudável. Vamos apresentar aqui nossa segunda convidada. Antes de trazer mais informações, quero dizer que é um prazer receber aqui reforço no nosso bate-papo. Nossa convidada também está cheia de dicas e orientações. Maria Piedade, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Maria Piedade, ela é psicóloga, professora e diretora do Espaço Bambolê, que é berçário, creche de educação infantil e bilíngue. Seja bem-vinda, Maria Piedade. Muito obrigada, Valdson, todos vocês, pela recepção, né? E a gente já voltando, né, ao tema, a gente fala que através de atividades com regras, as crianças elas aprendem também a controlar o comportamento impulsivo. De acordo com cada brincadeira, a criança ela desenvolve competências para adaptar o seu comportamento. Isso é verdade, dados os objetivos ali da estrutura da brincadeira, a criança ela vai desenvolver sua capacidade de pensar e refletir sobre seus próprios atos, fazendo uma autoavaliação do seu progresso, habilidades e também do seu comportamento. E por falar sobre comportamento, separamos aqui uma tela com vários tópicos para a gente aprender um pouco mais sobre esses estímulos ao comportamento das crianças. Olha só, com esses tópicos vamos refletir e ensinar a você, papai, a você, mamãe, de que forma você pode estimular o comportamento dos seus filhos. Essa tela fala sobre os tipos de comportamentos sociais das crianças durante a brincadeira. Isso é muito interessante e mostra mais uma vez que o lúdico, né, o brincar, não é só brincar. Tem algo mais sério e algo que precisa ser levado mais a sério pelos pais. A gente poderia dizer assim, Maria Piedade? Os pais, às vezes, eles levam na brincadeira a brincadeira? Os pais deveriam sim pensar que o brincar para a criança é coisa séria.
né? Mas não com aquela... eu tenho assim um certo receio da gente estar falando nesse sentido de seriedade, porque quando a gente entra na brincadeira com o filho, os pais devem realmente estar dentro da brincadeira e a imaginação, a criatividade, o brincar espontâneo deve fluir. Só que, através desse brincar, os pais eles podem ter sinais importantes de como é que está o desenvolvimento emocional do seu filho. Porque no brincar, na brincadeira, é muito comum que as crianças elas projetem situações do dia a dia, da escola, da vida familiar, dos amigos lá embaixo do prédio. Então, para eles, o brincar é uma forma deles estarem internalizando também situações corriqueiras que vão formando o caráter, vão formando aspectos da personalidade dessa criança que vão fazer toda a diferença, vão ser estruturantes. Então, o brincar, sim, precisa ser olhado com seriedade, perceber ali o que é que a criança está querendo dizer quando coloca determinadas situações, determinados brinquedos em determinadas posições específicas, né? E a fala que a criança traz para esses personagens na hora que ele está brincando. E nem sempre ela externiza, né? Às vezes, através do comportamento, quando você passa a observar, é que você vê mais ou menos o que a criança está querendo dizer diante daquela atividade. A gente vai ver, né, sobre esses comportamentos agora. Tem crianças que, ao brincar, elas apresentam um comportamento desocupado. Vamos tentar exemplificar esse comportamento desocupado durante uma atividade. Maria Comportamento Piedade, desocupado. Bem, eu não estou entendendo exatamente como é que a pessoa que colocou essa palavra desocupado está querendo dizer, mas eu entendo o seguinte, que o desocupado aí seria mais espontâneo, não? Menos atento àquela atividade, seria assim o desocupado? Vamos à reflexão, vamos refletir juntos sobre essa expressão desocupado. É interessante o termo comportamento desocupado, porque eu posso estar envolvido naquela atividade e eu posso me afastar, porque aquilo não está me interessando e de repente o desocupado é que eu não sou tão estimulada a vivenciar aquele processo, né? Eu acho que a gente passeia por essa questão, esse comportamento desocupado, mas também tem aquele comportamento desocupado, relaxado, criativo. Eu estou ali criando, eu estou ali sem nenhum compromisso, né? Com tarefa de casa, eu estou ali sem nenhum compromisso de ter que acordar cedo para a escola, eu estou ali relaxada, minha mente está aprendendo. E ainda eu coloco a questão desse brincar, como você colocou, Piedade. Quando a criança brinca, ela desenvolve a atenção, a memória e a aprendizagem. E no brincar, quando você coloca, e nós refletimos também que esse brincar é coisa séria, a criança ela está expondo a produção da atenção. Ela está trabalhando com a atenção sustentada, com a atenção dividida. Então, assim, quando a gente coloca o comportamento desocupado, eu vejo 2 pontos. A criança que está envolvida e a criança que está envolvida ali sem nenhuma responsabilidade, apenas brincando, apenas atuando o seu fazer criativo através da brincadeira. Que aí é o que eu entendo, que aí seria o espontâneo, não com a obrigação de estar, né? É desocupado, é no sentido de dar margem mesmo para fluir, né? A espontaneidade, toda a criatividade, tudo que ela está ali precisando elaborar e que de alguma forma, através da fala, ela não consegue expressar. Então, aí sim eu compreenderia. Dessa forma. E foi muito bem explicado pelas convidadas. A gente segue para o próximo ponto. Outro comportamento que é apresentado durante a atividade é o comportamento espectador. A criança está diante ali de vários estímulos e ela passa a ser espectadora da atividade. Ela não participa. É pela falta de interesse ou é pelo medo de fazer e não dar certo? Pode caminhar por esse raciocínio que você trouxe. E essa questão do que é ser espectador. Eu estou ali cheia de brinquedos, exposta a estímulo, sou convidada a brincar, mas não participo. Então, é importante que a gente observe quais os sinais da não participação, do não envolvimento. Porque ser só espectador me coloca no lugar de uma subjetividade, né? E, ao mesmo tempo, no lugar da ausência da criação.
da ausência de investir no potencial criativo ali. E é possível também que essa criança ela não desenvolveu esse momento criativo, ser espectador sempre. Aí eu gosto muito de utilizar essa frase, Piedade. O que faltou a essa criança para ser tão passiva, para ser tão indiferente aos estímulos recebidos, né? Muitas vezes os estímulos não são tão adequados. Não é que não houve estímulo, mas os estímulos não foram adequados para eu me envolver nesse processo criador da brincadeira. E ao mesmo tempo também, essa criança espectadora da brincadeira se coloca muito no lugar do medo, de participar, de se envolver. Eu não quero me mostrar, porque se eu mostrar que não sei, podem brigar comigo, né? E aí, a brincadeira é coisa séria, mas a gente não pode levar para o lado da seriedade, no sentido do dar bronca naquele momento, mas observar os comportamentos criativos e emocionais que a criança apresenta no momento do brincar. Eu acho que existem, assim, perspectivas de espectador diferentes, né? Então, em algum momento, quando você traz, de repente o estímulo não estava adequado. Então, às vezes, a criança precisa se colocar na posição de espectadora para compreender aquela regra, para compreender a dinâmica daquela brincadeira, para só depois, então, começar a participação efetiva dela no jogo ou no brincar. Então, eu acho que em função da idade, em função do estímulo, da brincadeira, em função dos colegas, das pessoas, se são familiares ou não, as crianças elas vão passear, elas vão fluir de uma posição para outra, né? Às vezes com esse comportamento espontâneo, desocupado, sem estar meio que interagindo com a outra, às vezes só de longe, né? Sendo o espectador da situação, para que depois ele possa atuar. Mas é muito interessante que, se é uma constância, aí é algo que realmente haja a necessidade da gente pensar, investigar, né? Porque esse padrão, e ela sempre aí a passividade, exatamente. E ela sempre passiva, sempre espectadora, ela pode correr o risco de não ser proativa na adolescência e juventude. Ela corre o risco de ver uma oportunidade e ficar refletindo, achando que eu não posso assumir aquela atividade porque é maior do que eu acho que eu posso fazer. É interessante a tua intervenção. Mais uma vez a gente pontua aqui a necessidade de estarmos atentos, porque se eu ficar no lugar apenas de espectador, eu não aprendo, eu desenvolvo inclusive um comportamento retraído, de introspecção. E aí o que é que acontece? O meu fazer infantil vai refletir na minha adolescência e, consequentemente, vai refletir na minha aprendizagem adulto, né? E a minha modalidade de aprendizagem, enquanto criança, vai depender da modalidade de ensinagem dos meus pais e dos meus professores, né? Então, se Jorge Mima não está participando, apenas está com o espectador, esses pais precisam ter um olhar atento e investigar, né? Por que esse espectador? Porque, de repente, eu posso desenvolver uma característica muito tímida e introspectiva. E também até investigar se existe algum comprometimento neurobiológico nessa criança. É isso? Tem crianças também que desenvolvem esse comportamento, aquela brincadeira mais solitária e a criança fica mais independente. É bom ou não é ruim? Quando a gente fala em independência, parece ser algo bem positivo, né? Criança independente não precisa de ninguém ali para desenvolver. Um dos pilares da educação infantil, e a começar pela educação infantil, é fazer com que a criança ela ganhe autonomia, né? Então, isso é importantíssimo. Então, se a gente for analisar por faixa etária, essa brincadeira aí, colocada como solitária, ela é muito vivenciada em determinado período da vida da criança e faz parte do desenvolvimento infantil dela. O brincar dela não é com o outro, é com o brinquedo. E o brinquedo ele se torna como um elo de ligação dessa criança que está brincando com ela mesma, com o brinquedo. É um primeiro passo dessa interação para depois brincar com o outro, porque o brinquedo vai ser o estímulo que vai fazer com que haja conexão. A outra criança se interessa também pelo brinquedo e, a partir daí, isso numa tenra idade, por volta até os 2 anos, é assim, e aí então ele começa a ter o olhar não só para o brinquedo, mas para o outro que também está com interesse por aquele brinquedo. Então,
Lógico, se a gente for ver dentro de um desenvolvimento natural, né, comum, típico da criança, isso faz parte de uma determinada fase da idade dele, né? Mas a partir do momento em que isso não é uma situação que esteja dentro daquilo que é esperado como típico nas idades posteriores, então tem que chamar atenção, sim, né? Porque você está sempre brincando sozinho e não sabendo interagir com outras crianças, pares da mesma idade. Então isso sim pode estar sinalizando para algo que a gente precise ter maior cuidado, atenção, investigar, para que a gente possa tomar os cuidados necessários, como profissionais e como pais, né, dessa criança. E é interessante, só completando a Piedade, quando você coloca, na tela tem brincadeira solitária independente, né? Muitas vezes a gente entra numa sala de aula, tem várias crianças brincando num cômodo do quarto e elas estão brincando só. Isso se chama o monólogo coletivo. Eu estou no coletivo, eu estou no grupo, mas eu estou tão focada naquele jogo, naquela brincadeira, que eu posso até ser interpretado, o outro pode perceber que eu sou uma criança egoísta, mas a criança tem essa necessidade. E aí, completando essa tela, a gente pode citar Alicia Fernandes, quando ela diz assim, a criança precisa construir a capacidade de estar só com ela mesma. E estar só comigo mesma, só através do brincar. É onde eu crio, onde eu represento, onde eu expresso minhas emoções e onde a criança se reconhece e constitui gradativamente a sua identidade. Ótimas explicações. Vou fazer só uma pergunta. Estão chegando várias dúvidas aqui através do nosso WhatsApp. Antes de fazer minha dúvida, né, passar a minha dúvida, vou passar da telespectadora que está aqui ansiosa, né, e ela queria saber o seguinte, a Vilma que está participando, ela é educadora e trabalha com educação infantil. Ela queria saber o seguinte, o fato de na sala de aula ter brinquedos grandes, onde as crianças elas têm acesso fácil, isso ajuda ou atrapalha no processo de aprendizagem? Dentro do local de ensino tem ali, né, vários brinquedos grandes. E essas crianças têm acesso fácil. Isso é um facilitador ou pode ser um complicador nesse processo de aprendizagem? Eu acredito que vai depender muito também do que é que está, a instituição que está por trás dessa escola, desse lugar, sala de aula, né? Qual é a filosofia que ele trabalha. Porque a ludicidade é exatamente o ensinar e aprender através do brincar. Então, o brinquedo grande ou pequeno, o que vai estar ali em jogo é como as crianças que estão ali naquele grupo vão fazer uso do tamanho. Agora, se tem um brinquedo desse que está despertando muito interesse e o grupo de crianças estão disputando e tal, e a postura da professora é de uma escola onde o ensinar é muito mais forte do que permitir que a criança aprenda através da experiência que ela vai ter, principalmente na educação infantil. Através da experiência que ela vai ter, com todos os estímulos que estão ali sendo oferecidos para ela, então aí vai haver um conflito sério, porque ao invés de contribuir, a percepção da educadora talvez seja de que aquele brinquedo ali talvez esteja atrapalhando o que ela tinha se programado por fazer, né? Então, a gente tem que ver se está havendo, porque não existe a pedagogia certa ou errada, existe aquela que é mais adequada a uma determinada estrutura de escola e a um determinado perfil de educador, né? Contanto que aquele sujeito, que é o sujeito que a gente está ali interessado, que haja desenvolvimento, né, integrado dele, esteja ganhando com a situação. Então, a criança é o olhar que a gente tem que ter cuidadoso, atencioso, é para essa criança o desenvolvimento integral, emocional, motor, cognitivo e social dela. Então, o brincar, ele traz toda essa possibilidade. Exatamente. Antes da pergunta da Vilma, eu ia fazer uma pergunta. Abre mão para fazer a pergunta da telespectadora. Você que está em casa também pode interagir, mandando para a gente no 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta também.
E minha dúvida era em relação ao incentivo e também a busca dos pais por uma educação de qualidade. A gente vê, né, e observa muito na nossa sociedade que os pais, eles se preocupam bastante com a faculdade que o filho vai fazer, né? Será que essa mesma atenção e preocupação eles estão dando à educação infantil? Vou deixar a pergunta para a gente refletir no intervalo e a gente volta no próximo bloco para responder a esse questionamento e a muitos outros questionamentos, além de exemplos. Vamos trazer vários exemplos aqui no nosso estúdio que você também pode prestar atenção e fazer na sua casa. Várias atividades para estimular o desenvolvimento do seu filho. O nosso intervalo é bem curtinho. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre desenvolvimento infantil através do brincar. E diante de tantas ofertas de brinquedos pedagógicos e materiais educativos, é comum que os pais se sintam desorientados sobre o que é mais saudável para os pequenos. A gente lembra que não há fórmula mágica. Cada criança possui um desenvolvimento singular. Cabe aos adultos estimularem a imaginação dos pequenos. De que forma se estimula essa imaginação? Vamos mostrar para você que está em casa várias possibilidades de desenvolver a criatividade, a imaginação, a autonomia, a reflexão e muitas outras coisas aí no seu filho. Temos aqui um material muito bem preparado para mostrar para você que está em casa as possibilidades simples que a gente pode criar em casa mesmo, não é verdade, Josemima? Sim. Então, nós preparamos uma bancada, né, com vários estímulos, onde a criança, junto com os pais, com a família e com a escola também, pode potencializar todo esse fazer emocional e cognitivo, né? E lembrando que nenhum material aqui tem a sofisticação de você comprar pronto. Todo o material que está aqui foi confeccionado já no meu espaço psicopedagógico e orientado, inclusive, para os pais realizarem agora nas férias de julho, né? Aproveitando aqui também esse movimento das férias de julho, serve também para orientar os pais nessas férias, tá? Quando a gente começa essa orientação? Então, nós vamos começar essa orientação por esse cone, tá? Então, vocês podem observar que esse cone está totalmente infestado de bolinhas coloridas. Essas bolinhas coloridas são massa de modelar, né, onde a gente passa para a criança. Deixa eu tirar a tecnologia um pouco, né, para ir para o manual agora. Então, nós podemos pedir, fazer bolinhas, tá certo? E aí, antes dessa brincadeira, a gente trabalhou as cores, né? Quando a criança está convivendo com esse momento do amassar, do sentir, é uma aprendizagem sensorial, né, onde a criança está. E no momento que a gente está amassando a massinha, a gente pode pensar, vamos brincar de fazer brigadeiro, vamos brincar de fazer salgadinho, enfim. Então, claro, a gente tem que ter muito cuidado com o palito de dente, tem que ser crianças maiores, né, de 3 anos de idade. Então, a gente pede para a criança, vamos imaginar que a gente tá brincando de fazer brigadeiro, então vocês agora pede para a criança colocar nesse cone, né? Então ela vai enfeitando esse cone aqui, só de com as bolinhas, com a massinha que ela fez. Para equilibrar, né? Trazer o equilíbrio aqui. E ao mesmo tempo, a gente pode pedir para a criança tirar do cone só as bolinhas verdes. Vocês vão tirar só as bolinhas verdes e passar para esse cone azul. Então, a criança vai tirando. Vai lá, puxa a bolinha verde. Vamos lá, Maria Pérez. Participar, né? Ela está observando justamente a questão das cores, né? E aí a gente vai, a partir desse momento, dessa passagem, né, do segundo cone, né? A gente está trabalhando também. Todas as verdes, né? Deixa eu botar aqui a última. Pode ir falando, Jorge, me explicando para a gente. Quantas bolinhas verdes vocês passaram para o segundo cone? Vamos contar. 3, 5. Sim, muito bem. Agora vamos colocar. Nós temos quantas bolinhas amarelas aqui no cone? 2. Então vamos concluir passando as outras bolinhas amarelas do cone, né? Branco para o cone. Qual é a cor desse cone?
Azul. Muito bem, essas crianças estão bem espertas. Sabida demais. Sabida Uma demais. professora dessa, Não a é? gente só pode ficar sabida. Então, assim, nessa atividade, né, que a gente tem outras atividades para colocar, não é isso, Piedade? A gente está explorando a questão da coordenação motora, da questão da coordenação visual, né, a questão da coordenação, do aspecto sensorial, além de fazer uma decoração, né? Concluído o cone, onde a gente vai colocar essa atividade? Em que local, né? E depois a gente vai explorando com outras coisas, né? Lógico, até a gente chegar na materialização dessa aprendizagem, houve toda uma imaginação. Vamos brincar de fazer salgadinho, vamos brincar de fazer brigadeiro. É o dia de cozinhar. Então, a gente primeiro vai na brincadeira e depois a gente vai materializar essa brincadeira na vida real. Mão na massa, vamos brincar de cozinhar. Pra gente, Maria Piedade, não teve um grau de dificuldade, mas pra criança, diferente do adulto, pra ela tem esse desafio, tem um grau de dificuldade, ela se sente estimulada para realizar esse tipo de atividade, não é verdade? Ah, certamente. E vai ser proposto para o grupo de crianças em que esses conhecimentos se fazem necessários, não é? Então, ela vai se sentir motivada para participar. Perfeito. E aí vai estar aprendendo, brincando, se divertindo, interagindo, né? Perfeito. Avaliando até os próprios conhecimentos que já tem, se Isso. vai acertar ou não. É como nós colocamos, né? O brincar é coisa séria, né? Quando a criança está explorando a sua questão da criatividade, né? Que vocês trabalharam muito o hemisfério esquerdo, direito, mas quando eu solicito, vamos contar quantas bolinhas amarelas, quantas vezes verdes nós passamos para o outro cone, nós estamos fazendo a conexão, né? Dessa região frontal do nosso cérebro com o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o importante é a gente reconhecer e dar para a criança atividades de forma que o cérebro perceba a organização dos estímulos. Primeiro nós amassamos a bolinha, tocamos. Claro que a gente teria mais tempo para fazer isso, mas primeiro você entrega a massa, ela vai sentir a textura, amassou, colocou o palitinho, enfeitou o cone, enfim. Posso seguir? Vamos para o próximo estímulo. Outro estímulo muito bom, eu fiz recentemente, isso no meu consultório. Esse cá? Por favor. Uma tela super simples, papai, mamãe, né? Podemos deixar assim nossos filhos na tecnologia, mas podemos brincar, podemos criar, além de ficar uma memória coletiva da nossa família. Então, compra a tela, né? A gente faz o caule da árvore e aqui a gente super simples. Colocou na tinta e vai carimbando, carimbando. Agora é a vez do papai, agora é a vez da mamãe e agora é a vez da Piedade. Chegou a vez da Piedade. Deixa eu ajudar Escolhe uma aqui. cor, depois passa para Qual Val. Você cor? tem duas cores. Quais são as cores? Amarela. Pronto. Olha que legal. Outro estímulo. Olha só. Está desenvolvendo tônus. Olha só. Bem simples, né, Isso. Jorgemina? E Bem- Valdson quer também? Quero também participar. Quero aprender Pronto. junto. A gente vai preenchendo aqui. Preenchendo. E quando se preenche, se pensa em quê, hein? Porque tem criança que gosta mesmo de artes. E daí já é uma boa oportunidade. Olha só. Então, lógico que até antes de a gente chegar na conclusão da árvore, a gente contou uma história, ou fomos para um jardim zoológico, jardim botânico, vamos agora imaginar como era essa árvore, e aí a gente vai fazer essa atividade coletiva. Então, aqui, quais as cores que nós utilizamos, como era essa árvore, como essa tela chegou para a gente, não é? E aqui é uma atividade coletiva, estamos trabalhando a questão das cores que nós usamos e a beleza, o encontro das cores, não é isso? E vai Então, gerar essa atividade. uma memória afetiva também com essa obra de arte. Quando a criança olhar o quadro, quando estiver crescendo, passam as etapas. Quando era criança, participei disso Perfeito. e tive um ensinamento, tirei proveito isso, isso e aquilo. É verdade. Não é verdade, né? Mais ou menos assim. Tentei explicar. Perfeito, isso mesmo. É o que nós colocamos inicialmente. Aprende-se pela experiência e aprende também pela memória afetiva, né? E isso aí não se deleta. Não se deleta. Na tecnologia a gente pode fazer um desenho bem bonito, mas se perder o equipamento, acabou-se. E é Isso interessante. aqui fica lá em casa. Perfeito. E interessante é que eu construí essa árvore com o outro. Eu não estava só. Nós precisamos do outro, né? Precisei do meu filho, precisei do meu aluno para construir essa árvore. É uma dica simples, mas é uma dica extremamente funcional para desenvolvermos
a memória afetiva, motora, enfim, né? Bem interessante também para os A papais. importância de resgatar. De essas resgatar. brincadeiras e essas coisas simples do dia a dia que está tão acessível na nossa casa. E às vezes a gente vai para o tão mais complicado, né? Ai, acha que a criança vai precisar se divertir ou tem que sair de casa, tem que ir para gastar cinema, muito. tem que gastar muito dinheiro. E nada disso. Nas férias eles podem se divertir bastante em família, né? Perfeito. Interessante é que é justamente o encarte do jogo de dama, né? Que todos nós conhecemos. É um jogo de tabuleiro, mas a gente vai fazer diferente. Nós temos aqui também algumas pecinhas, né? Uns quadradinhos daqui. Uns uns quadrados, cubos. uns cubos coloridos de várias cores. Claro que ele já está montado, mas até chegar nessa torre, a gente entrega para a criança Deixa eu tirar aqui. todo o material. Pode misturar, por favor. Né? Então, vamos separar só os cubos verdes. A criança vai separando. Deixa eu tirar o cone branco aqui Por da frente, que favor. ele já teve o que momento dele. Isso. E aí vai separando pelas né? Vamos cores. separamos por cores, né? Vermelho. Tá, aqui. Certo. Então, agora, como nós separamos, nós agora vamos montar. Então, a criança bem devagarinho, olha, trabalhando equilíbrio, ela vai montando a torre, uma só torre. com cada cor, né? E Só- quando a gente faz isso, acontece o que no cérebro, Jorge Emílio? Então, perfeita pergunta, Valdson. Nesse momento que a criança está totalmente disponível, ela está produzindo atenção e construindo a atenção sustentada. Ela está focada ali. E nesse momento que eu peço, separa os cubos vermelhos, vamos montar. O meu cérebro está recebendo novos estímulos, inclusive fazendo conexões com estímulos anteriores. Que a criança ela pode dizer o seguinte: esse cubo vermelho é a mesma cor do carro do meu pai, não é? Esse cubo azul tem a mesma cor da sua blusa, Jorgemima, azul claro e azul escuro. Então, esse brincar, ele permite justamente isso. E além do mais, quando a criança está brincando, como qualquer pessoa que está brincando, nós temos 3 pilares na aprendizagem: corpo, organismo, inteligência e desejo. Então, vejam só, nós estamos aqui nessa bancada, o nosso corpo está totalmente atraído com tanto estímulo. Que legal, quantas cores, perfeito. Mas, mesmo meu corpo atraído pelo estímulo, eu preciso do outro, que é a minha família, não é, Piedade, que é o professor, para organizar a qualidade desses estímulos. Verdade. E aí, quando o cérebro percebe a organização dos estímulos, eu produzo atenção, memória e aprendizagem. Então, a atenção é a primeira etapa do cérebro, que a gente tem que construir justamente na educação infantil. E a atenção, ela pode ser construída no momento do brincar. Então, Você traz nesse duas movimento. questões muito importantes, né? Porque para a gente acionar a memória, o curto ou longo prazo, a gente precisa desenvolver realmente a atenção, que é aquela questão mais de você prestar, de você enxergar os detalhes da situação, e a concentração, que não é a mesma coisa, que a gente fala de atenção e concentração Perfeito. como se fosse o mesmo. Acho que é a Mas mesma a coisa. concentração é o foco, né? De você Perfeito. iniciar e você terminar aquela, concluir. E a atenção é você, naquela sua atividade, você perceber os detalhes que podem ou não fazer a diferença. E isso termina que são base para a memória, e a memória, lógico, é necessária, assim como a atenção e concentração, para todo tipo de aprendizagem ao longo da nossa vida. Perfeito. não é? Vamos a mais estímulos? Vamos. Vamos Então, a mais exemplos agora? Trabalhamos com os cubos. Então, eu mostrei inicialmente a questão da dama, né, o tabuleiro da dama, né? E aí eu jogo o dado. Certo? Caiu na face 6. 6. Então, eu vou pedir à criança para colocar nas casinhas pretas 6 cubos. Qualquer cor. Qualquer cor, você escolhe a sua cor. Pode, à por vontade. favor. Isso. Vai colocando. Pode espalhando. Foram 6. Quantos cubos azuis ela colocou nas casinhas? 2. Quantos rosa? 1. Quantos amarelos? 1. Verde? 1. E por aí vermelho. a gente vai estimulando, né? E aí a gente, mais uma vez, com essa bancada de estímulos, a gente confirma aqui.
aprender, na verdade, é coisa séria. É a forma de materializar a aprendizagem a partir da autonomia e da criação. E a felicidade da criança realmente ver que conseguiu. Tem outro exemplo aqui que eu achei muito interessante, Algemima, é que além de trabalhar a memória dessa criança, o pai também pode propor o quê? Ela acertando, vamos fazer tal atividade agora. Sim. 2 bicicletas aqui no jogo da memória. Você acertando, a gente vai dar uma voltinha ali no quarteirão com essa bicicleta. Perfeito. É bom esse jogo. Perfeito. Olha aí a questão de você criar a partir do que existe, né? E a ideia desse jogo da memória aqui, vocês observaram que foram atividades mais extra do espaço da casa, para fora da casa. Então a gente pode, aqui no dado está escrito bicicleta, então jogou, caiu na bicicleta. O que é que nós vamos fazer hoje? Andar de bicicleta. Voltou para casa, o que nós vimos nesse passeio. Então nós podemos desenhar o passeio, podemos desenhar, podemos pintar. Então qual a atividade de hoje? Pintar. E aí nós pintamos. E ao mesmo tempo, não sei se vocês observam aqui, no nosso varal, né? Então a gente pode, a criança vai ler o varalzinho. O que é que nós vamos fazer hoje? Pintar, desenhar, dá para ver. Cantar. Mesmo sendo um pouquinho desafinado, vai cantar. Nós temos agora um desafio, né, que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um cubo bem significativo. Eu gosto muito de trabalhar com cubo, porque possibilita justamente a questão dessa concentração que você falou, da possibilidade da criança sustentar a atenção e, ao mesmo tempo, a questão da frustração. E o que fazer quando a criança não consegue montar esse cubo, tá? Atingir o objetivo, né? Então, nós conversamos, né? Hoje eu brinquei muito com o Valdes. Foi. No intervalo. Antes de começar o programa aí no trabalhando intervalo. com ele, né? Então, eu vou dar isso. Valdes, esse é um desafio. Agora você vai tirar esses cubinhos. Tem vários outros dentro, né? Deixa eu colocar aqui. Isso. Misturar e tentar montar aqui dentro. Colocar todos os quadradinhos dentro dessa do cubo maior. Será que eu consigo, antes de chamar o intervalo, Jorgemina, vai explicando o que é que está acontecendo no meu cérebro quando eu estou fazendo isso aqui, tentando, né? Pronto. Tentando montar. Você está vivendo 2 procedimentos aí. Você está trabalhando o equilíbrio, né, dessa tua atenção, né? Você está explorando o material, você está observando se a peça encaixa no lugar certo e, ao mesmo tempo, o que é que está acontecendo aí? Você está explorando a região frontal no que se refere ao hemisfério esquerdo, que é a produção da atenção, da lógica. Porém, muitas crianças, elas não conseguem vivenciar o processo da frustração. Na montagem do cubo... Consegui, Jorgemina, foi rápido agora. Tava muito bom. Que a princípio eu me frustrei, eu fiquei meio agitado, você lembra? Isso, então eu estava trabalhando com o Valdson esse material e o que é que aconteceu, né? Ele, não, eu vou conseguir. Mas eu te ajudo, vamos lá, eu vou conseguir. Naquele momento, o Valdson sofreu um processo de desequilíbrio, por não estar conseguindo. Porém, tinha um outro perto dele, que era a professora Jorgemima, a psicopedagoga, insistindo, você consegue. E aí, houve a frustração, mas houve o processo da superação, que é isso que nossas crianças hoje precisam. É verdade. Vivenciar o processo da frustração e entender que nem tudo pode ser do jeito dele e precisa, acima de tudo, família, dos pais, da sua presença nesse processo. Porque, assim, quando a gente traz a abordagem piagetiana, ele traz 2 processos chaves para a gente. O equilíbrio e o desequilíbrio. Então, assim, o equilíbrio aqui está muito fácil. Ai, que peça legal, você está tentando, né? Mas tem um desequilíbrio de você não conseguir. Sim. É onde vem o processo da readaptação desse processo de aprendizagem. Se frustrar não quer dizer que você tem que parar porque não conseguiu. Vamos refletir mais sobre isso no próximo bloco do programa e mostrar também outros estímulos? Perfeito. Vou pedir licença às convidadas. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Não saia daí. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique muito atento
Pegue papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, várias oportunidades de emprego. Quem sabe, né? Você não encontra agora a oportunidade que você tanto está almejando. Uma vaga para supervisor de vendas comercial, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$2.000. Uma vaga para supervisor de vendas comercial. Tem mais oportunidades de trabalho? Vamos conferir? Olha só, agora tem 2 vagas para técnico mecânico, 2 oportunidades para preencher uma dessas vagas. Você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.166. 2 vagas para técnico mecânico e a gente confere a próxima oportunidade. Olha só, próxima tela, a gente vê uma vaga para operador de caixa. Uma vaga. Exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.150. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato você vai anotar. É o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo boa sorte a você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue, vamos falar mais sobre desenvolvimento infantil através do brincar. E esse brincar, né, tem algumas metas a serem cumpridas também nesse processo de brincar. Quando a meta não é cumprida, às vezes bate ali a frustração. Né? E quando chega essa frustração, como é que os pais devem lidar com isso? É estimular a criança a parar naquele momento que ela não conseguiu ou desafiá-la a tentar mais uma vez para conseguir chegar até o objetivo que foi traçado de início? Como é que a gente auxilia esse pai e essa mãe que está estimulando essa criança? Perfeito, né? O componente da frustração é a mola que vai impulsionar o meu fazer ou o meu não fazer, né? Então, quando eu me frustro naquele momento, tem 2 componentes. É porque eu não tenho conhecimentos prévios sobre aquela atividade que eu estou realizando, é porque eu não fui estimulada, ou porque também eu não tenho componentes emocionais para lidar com as emoções de perda. Então, quando a criança se frustra, os pais têm que ficar muito atentos quando ela não consegue realizar e concluir a tarefa, porque se ela foge, ela cria a ideia que eu não sou capaz, que não vai conseguir, né? E quando o outro está perto dessa criança, o que é que acontece? Ela cria elementos internos para dar conta desse movimento externo, né? Então, a frustração é o componente, sim, para a materialização da aprendizagem, porque não existe aprendizagem sem dificuldade. A dificuldade é o processo que vai acontecer a frustração e possivelmente a materialização da aprendizagem. E o outro elemento que faz com que essa frustração seja trabalhada e reelaborada é a experiência. Se aprende pela experiência. E a gente pode citar Bernard Charlotte quando ele diz o seguinte: não é o saber que é prático, mas o uso que eu faço desse saber na minha prática. Então, eu tenho que usar a prática do conhecimento como um movimento impulsionador para lidar com a frustração e possivelmente a materialização da aprendizagem. E eu ainda posso colocar aqui a questão do autoconceito. Na educação, entre os 3, 4 anos de idade, 5, tem a constituição do autoconceito. É como me vejo, como eu sou. Eu não consigo, mas meu pai estava ali, minha mãe estava presente, minha professora estava presente. Então, eu preciso construir uma imagem que eu posso realizar aquela situação, porque quando eu não construo esse autoconceito na educação infantil, eu fico com dificuldades de construir autoestima e principalmente o componente da resiliência. Além de acreditar no fracasso dessa criança que possivelmente será um adulto mais na frente.
Ótima explicação, vamos seguir porque o tempo está corrido e tem muitas participações através do WhatsApp. Tem várias perguntas, a gente vai começar a repassar aqui as perguntas para as nossas convidadas. Tem aqui uma mãe perguntando, ela não se identificou, mas fala que o filho dela não convive com outras crianças. Ele tem 2 anos de idade e ainda não fala. Será que se ele passar a interagir com outras crianças, ele vai desenvolver essa fala? Ajudaria, né, essa interação social a ele desenvolver essa fala que ainda não existe? A fala, ela está em constante evolução, desde muito bebezinho. Então, essa relação do bebê com a mãe, com os pais, precisa ser permeada pelo discurso, pelo falar, pela oralidade. Então, a construção, o momento da criança começar a evocar palavras realmente com significado, vem dessa experiência natural que ela tem de estar com outros, né? Tanto criança como adultos, que estão ali se relacionando com ela, falando, contando história, cantando músicas, brincando, sempre com a questão do falar. Lógico que 2 anos de idade, a criança ela pode não falar, acredita-se, né, que não pode, a mãe deve estar falando que não está realmente enunciando palavras, digamos, com a compreensão clara do outro interlocutor. Mas se ela vocaliza sons, balbucios e algumas palavras, mesmo que não tão articuladas para a idade, pode-se sim pensar que precise de um estímulo realmente dirigido. Porque nessa idade ela já precisaria, assim, a princípio, o natural seria que ela já estivesse se comunicando com palavras e não necessariamente frases. Então, o convívio com outras crianças ajudaria sim, mas ressalta-se que os pais, eles têm, a família, quem está em convívio com aquela criança tem uma responsabilidade muito grande, porque a tendência dos pais, quando a criança ainda é muito bebê, é de antecipar as necessidades deles. Então, a criança, para quê? Vai se esforçar a falar, se antes mesmo o pai já infere que, ela está a caminho da geladeira, você quer beber água, não é? Então, não deu. É aquela questão, aí entra a questão da frustração também. A frustração, ela permeia todo o nosso processo de desenvolvimento. Enquanto seres humanos, enquanto organismo vivo, a gente precisa estar numa situação de desequilíbrio de vez em quando, fora da homeostase, para ser tensionado e ser impulsionado a agir de alguma forma. Então, a gente tem que estar nessa situação de confrontação, de que a gente não sabe tudo, mas a gente é capaz de desenvolver as habilidades para superar e alcançar o objetivo. Então, a questão aí é, a família tem contado história, tem conversado muito com essa criança, ela já está participando de algum grupo, escola, alguma atividade esportiva, onde ela lide com outras crianças, não é? Para que ela se sinta também com a necessidade de se posicionar através da fala, para se defender, né, de situações ameaçadoras dos próprios amigos. E se a família vem fazendo todo esse trabalho de estímulo, se a criança ainda não apresenta, né, essa evocação da fala, assim é necessário uma investigação mais cautelosa, né, para investigar esse não falar dessa criança. Por falar em investigar, né, tem uma mãe que fez isso. Ela fala que a filha dela, antes dos 3 anos, ela já mostrava um comportamento diferente das outras crianças, na escola e em casa. Ela sempre se isolava. Muitas vezes ela não conseguia interagir com ninguém, mesmo dentro de casa, ela só se dirigia a ela, nunca ao pai nem a outros parentes. Ela tinha muita vergonha e a mãe disse que sofreu muito, né, com a filha desde pequena. Ela era assim, foi para a escola, a professora percebeu isso, orientou a mãe a que ela procurasse uma psicóloga, levou a filha para a escola dominical na igreja, a professora também notou, aí foi aí que ela procurou um psicólogo. Hoje a criança está com 7 anos, já tem 2 anos que ela participa de terapias com psicólogo e isso ajudou muito a criança a avançar, mas ela ainda tem vergonha de certas situações, como, por exemplo, falar em público. Ela tem 7 anos e ainda tem essa dificuldade. De fazer amizade também, ela tem medo. Às vezes, quando chega algum coleguinha, ela fica mais isolada. Ela queria um conselho. Qual um conselho aí que as convidadas poderiam trazer para mim, né? Ela fala para ela. Ela prefere brincar comigo. A mãe diz que ela prefere brincar com ela, fazer com ela, andar de bicicleta com ela também. Às vezes, ela leva a filha para andar de patins. Às vezes, não quer ir nem com o pai.
só com ela. E às vezes ela pede para levar uma prima para brincar, mas não é sempre. Tem um conselho, tem algo que a gente poderia falar para acrescentar ainda mais para essa mamãe que tem uma filha de 7 anos e graças a Deus já está desenvolvendo? Sim, que bom que a sua filha evoluiu, né? Já está começando a falar, está fazendo atividades, né? Me parece que há uma dependência muito grande, né? Mãe e filha, né? Então, quando eu dependo muito da minha mãe nas atividades, isso me coloca no lugar de insegurança, do medo, até de não querer fazer novas amizades. Então, é importante estimular. Seria interessante até você convidar as coleguinhas da sua filha para vir para casa, faz um brigadeiro, faz um bolo, essas atividades rotineiras mesmo, né? E também chamar outros amigos para ir para o parque, mas é possível também que seja a personalidade da sua filha, né? Então a personalidade não vai modificar, a gente vai trabalhar em cima do temperamento, mas ela ainda está com 7 anos e muita coisa vai acontecer nessa interação social da sua filha com outras crianças. É verdade. Muita coisa poderia acontecer a mais aqui, né? Mas tem um tempo do programa, foi um bate-papo muito prazeroso, muito construtivo. Preciso pedir licença aqui às nossas convidadas, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta foi se você que está em casa se preocupa em usar atividades de lazer para estimular o desenvolvimento do seu filho. Das pessoas que interagiram com a gente, 54% disseram que sim e costumam fazer essas atividades para estimular o desenvolvimento, 46% disseram que não ou que ainda não, porque diante de tantos exemplos que a gente trouxe aqui, com certeza você vai passar a olhar de forma diferente e fazer atividades para estimular o seu filho. Reta final do programa, para agradecer aqui as nossas convidadas, foi um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Maria Piedade, psicóloga, professora e diretora do Espaço Bambolê, que é berçário, creche, educação infantil e bilíngue. Maria Piedade, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui trocando, né, experiências e conhecimentos com os telespectadores, com as convidadas que vêm fazer parte, né, desse momento. E assim, eu fico feliz de que esse assunto esteja sendo trazido à tona, uma vez que a gente vive num mundo onde as crianças estão tão assoberbadas, né, com sua agenda tão cheia, e aí a gente coloca a importância do brincar como sendo necessário para o desenvolvimento pleno dessa criança. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a Jogemima Mesquita, psicopedagoga e professora universitária. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Valdisson. Obrigada, professora Piedade. Obrigada, Rede Brasil, por essa oportunidade. É uma honra sempre estar no programa Assunto do Dia. Eu sempre digo que o programa Assunto do Dia é um livro. Cada dia é uma página, cada dia é uma temática nova. E eu estou bem satisfeita em poder realizar esse diálogo, né, sobre a importância do brincar. Vamos brincar mais. Vamos estar mais presente com nossos filhos, né? A tecnologia ela é inovadora, mas mais inovador do que a tecnologia é o contato, é o cheiro, é o diálogo com seu filho. Brincamos mais com nossos filhos. Até o próximo. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira. O encontro é ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!